Vou apresentar a minha tela para vocês, tá bom? Estão vendo a minha tela? Mas se vocês não conseguirem ver, lá no grupo da gente, lá do Zap, tem, tá? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho, a gente não se aprofunda muito nas patologias do sistema nervoso central, porque vocês terão uma aula específica de sistema nervoso, tá? De patologias neurológicas, né? Então, aqui é mais a gente uma pincelada para a gente poder conhecer para chegar onde eu quero. Perfeito? Então, a equipe de enfermagem, ela pode se deparar durante a prática. Nós temos vários problemas relacionados ao cérebro, ao sistema neurológico, aonde nós falamos das funções neurológicas, o vascular do cérebro. Essas doenças podem aparecer em qualquer idade, independente, desde criança, como eu falo, desde mamanda caducando. Então, vai desde uma criança até um idoso. Nós temos sintomas leves, também temos graves, e temos uns que podem comprometer a vida. Principalmente, vocês sempre têm que lembrar que quando a gente está falando disso, nós estamos falando da escala de Glasgow, tá? Quando eu tenho a escala de Glasgow, eu tenho que entender tudo isso que é do sistema neurológico. Então, ele avalia a função neurológica, a escala de Glasgow, tá? Então, quando a gente pensa na função do sistema nervoso central, é controlar todas as atividades do corpo, tanto motoras, sensoriais, autônomas e as cognitivas, tá? Então, comportamentais também, tá? Por meio dos neurônios. Tudo isso acarreta algum problema lá na frente. Então, se eu tenho um problema no córtex cerebral, pode acontecer algum problema comigo lá na frente, de não mover os dedos, não mover a mão, não mover a perna, e aí sucessivamente. Então, a gente acaba perdendo e danificando alguns movimentos. Outra coisa importante que vocês devem saber, que ele pode também dar problema em fala, dentre outras funções, pensamento. Lembrando muito que os sinais e sintomas das doenças neurológicas podem variar dependendo de cada distúrbio. Que distúrbios pode ser esse? Infinitos, né? Incluindo força motora, equilíbrio, coordenação, de tentar levar o garfo na boca e não conseguir, e aí sucessivamente. Então, nós temos tudo isso, tá? Alguns exames importantes que a gente tem, que são, além dos exames laboratoriais, nós temos os exames de imagem, aonde nós temos a tomografia do crânio e a ressonância magnética, tá? A tomografia, a ressonância e o eletroencefalograma. E isso é importante a gente lembrar, que quando a gente fala de um exame que é para ser realizado no sistema nervoso central, eu tenho que usar a tomografia de crânio, a ressonância e o eletroencefalograma. Aí, gente, sempre quando nós vamos fazer um diagnóstico de um paciente, nós precisamos da história clínica, exame laboratoriais e exame de imagem. Eu não consigo falar, nossa, estou vendo aqui. A Ever tá com virose. Não é telepatia, tá? Igual muitos médicos acabam fazendo. A telepatia chegou lá, tá com uma febre, tá com desinteria, virose. Mas, doutor, virose da onde? Da onde que eu peguei essa virose? Aonde que tá essa virose? O que que aconteceu? Então, a gente aí tem que se preocupar e tem que entender. Somos nós que deixamos os médicos falar aquilo que quer, tá? Pronto. Oi. O Ever, é homem. É o Ever. Desculpa, Ever. E aí agora a gente vai falar um pouquinho de convulsões. Convulsões são alguns episódios súbitos que a gente tem da descarga transitória, né?
dos neurônios exagerados. Então, nós temos descarga. O que, que acontece? Aquelas sensações anormais de células nervosas. Então, o que, que ela faz? Ela começa a dar uma descarga onde a pessoa tem a convulsão. Nós temos as convulsões, que nós chamamos elas de pós-comicial. O que, que é uma convulsão pós-comicial? A convulsão pós-comicial é aquela que eu não vi, que vocês não viram, que foi relatado. Então, a gente vai falar para o médico, olha, doutor, o paciente relatou uma convulsão pós-comicial, não precisa nem falar convulsão, uma pós-comicial, e relata o que, que teve nessa convulsão. Agora, quando você está visualizando, você pode falar que é uma convulsão. Eu nunca posso, quando alguém me fala, né, que é uma convulsão. Então, uma pós-comicial. Tá? Em muitos casos, as convulsões acontecem após os estímulos, que pode ser visual, tátil, auditivo e olfatório. O paciente também apresenta uma aura de percepções de convulsão, Brecha. Ele sabe que vai acontecer a convulsão. Ele sabe que naquele momento eu vou ter a convulsão. Quando eu aí tenho um problema de epilepsia, né, eu tenho convulsões. Então, eu sempre sei antes do que pode acontecer, que vai acontecer aí essa convulsão. Outras convulsões podem ser parciais, que envolve apenas uma parte do cérebro. Então, só um descargo de um lado, a pessoa fica meio consciente, a pessoa tem várias convulsões ao mesmo tempo, e isso vai acontecendo, tá? Porque produz descarga elétrica no cérebro. Uma convulsão pode iniciar como parcial e depois se tornar secundária. Aquela que é parcial, que acontece bem fraquinha, aí depois vai vindo as outras, que vai virando secundária, aí vai ficando mais forte, mais forte, mais forte, tá? Tem gente que pode ter várias convulsões o dia inteiro, à noite, aí sucessivamente, tá? Não tem só uma, não. Pode ter várias descargas. As causas das convulsões... Ô, professor. Oi? Pode falar, Angélica. Depois eu falo. Pode falar, não, pode falar. Quando uma pessoa está convulsionando, professor, a medida adotada é colocar de lado e segurar a cabeça. É só isso ou tem mais alguma coisa que pode ser feito? E quem está falando é o Alexandre? Alexandre, isso. Alexandre, o correto não é você segurar a cabeça, porque com as convulsões ele pode aí sofrer uma fratura, tá? Em qualquer parte aí do organismo. Então, o correto é você colocar a cabeça, se você estiver no chão, ela estiver no chão, para proteger a cabeça dela, você pode pôr no seu colo e lateralizar mesmo a pessoa, deixá-la de lado. Por quê? Porque se ela vomitar, se ela continuar babando, ela não vai broncoaspirar, tá? E não posso fazer mais nada. Tem gente que tenta colocar a mão na boca do paciente, vai ficar sem os dedos. Tá? Isso é um problema que a gente acaba visualizando, tá bom? Tomar muito cuidado com isso. Tá certo. Bom? Tá bom, professor, obrigado. Imagina, as causas das convulsões são variadas, pode incluir fator genético, né? Alguém da minha família tem convulsões, eu posso? Pode, é genética. Defeito do desenvolvimento, então no seu desenvolvimento, no seu dia a dia, pode ter. Deficiência na oxigenação, paciente sem oxigenação no cérebro pode ter uma convulsão. Febre, principalmente na infância, quantas crianças aí acabam convulsionando por causa de febre? Lesão no crânio também pode acontecer, né? Hipertensão, distúrbio metabólico, que nós vamos aprender isso lá na frente. Abstinência do álcool e drogas pode dar convulsão. E doença vascular cerebral, principalmente. Uma pergunta. Referente à convulsão quando há febre, qual é o motivo? Qual é o processo que o corpo faz para dar a convulsão? Essa é a pergunta. Quanto tempo para dar uma convulsão? Não, eu digo assim, normalmente crianças, elas têm febre muito alta e acabam tendo convulsão, certo?
O que acontece no organismo da criança para acontecer de ter a convulsão, no caso? O bichinho no cérebro, tá mandando muita química pro cérebro, porque o cérebro não tem mais o que fazer para ajudar esse paciente para mandar baixar. Então, ele vai ter a convulsão e aí a gente acaba visualizando essa convulsão. Tá? Então, por este motivo, que acontece muito e as pessoas não entendem, começa-se o paciente, a febre vai aumentando. 37, 38, 39. E o que acontece? O organismo está superaquecendo. Pensa num carro aí, superaquecendo. Começa a mostrar lá. Se você não para, ele dá uma pane. Não dá uma pane no seu carro? Está dando uma pane no cérebro. Qual a defesa do organismo? Convulsionar. Então, é essa a defesa do organismo. Por quê? A pessoa não está percebendo que aquela temperatura está muito alta. E eu tenho que fazer alguma coisa, entendeu? Me ajuda, está acontecendo coisa. E você não está me ajudando. Então, é isso que vocês têm que entender quando a gente fala de uma convulsão. Criança, ou aí uma pessoa que está com febre. Mesmo, eu já vi adulto convulsionando por causa de febre, tá? Oi? Convulsão é diferente de epilepsia, porque epilepsia já é uma coisa que é mais recorrente do que a convulsão, né? Eu já vi uma pessoa tendo epilepsia e levantando normal, como se nada tivesse acontecido. Mesmo. A epilepsia, ela é uma doença que ela, além de tudo, uma dos sintomas dela é o que? É a convulsão. Tá? Mas a epilepsia já é uma doença, tá? É uma doença. A convulsão também é uma patologia, mas vocês já viram aí, porque ela tem um fator. Tipo assim, se você tiver uma febre muito alta, outras coisas, vai acarretar ter a convulsão, né? A epilepsia é uma doença aonde é tratado. A convulsão, ela também é tratada. Só que você percebe que quando ele fala quais os casos da convulsão, elas são variados. Se você tem deficiência de oxigênio, eu vou ter convulsão. Se eu tenho uma febre, eu vou ter uma convulsão. Se eu bebo sempre, uso drogas, paro de usar, eu posso convulsionar, porque o organismo está sentindo falta, começa a descarga. Entendeu? Então, tudo isso, pela uma hipertensão, eu posso ter também. Tá? Então, aí, agora, a epilepsia é uma patologia que, junto com ela, que dá uma lesão no cérebro, alguma coisa no cérebro, e aí eu vou convulsionar. Entendeu? Sim. Entendi, sim, Pro. Obrigada pela explicação. Imagina. É importante quando vocês chegam com essas coisas. Porque, assim, a gente fala um pouquinho da epilepsia, porque quando você fala epilepsia, é convulsão. Não é a primeira coisa que leva? Automaticamente. É automático. Eu falei de epilepsia, eu falei de convulsão, a gente lembra de epilepsia. Epilepsia é o quê? É uma doença que é tratada com vamos colocar aí, como chama? Com medicamentos controlados. A convulsão, ela também ajuda, né? Eu também posso usar medicamento controlado, mas não é para a vida toda. Tem gente que tem convulsão hoje, acabou. Epilepsia, ela pode ter aí, todos os dias, ela pode acabar se ela não toma. A fenitoína é para epilepsia ou convulsão, Pro, a fenitoína? A fenitoína, ela é para epilepsia. Meu pai toma, ele tem. É muito feio de ver a epilepsia, muito feio. Ele se entorta, parece que está tendo uma coisa ruim, né? Não é isso? É isso aí, é isso mesmo, Pro. Aí aqui tem assistência de enfermagem. Se está acontecendo na nossa UTI.
Fornecer a privacidade ao paciente, utilizando biombos e cortina, deitar o paciente no chão quando possível, caso o paciente esteja no leito, remover travesseiros e levantar as grades, proteger a cabeça contra lesões decorrentes dos movimentos descontrolados, se tiver roupa pode afrouxar, caso os pacientes avisem que irá convulsionar, inserir uma cânula de Guedel para evitar mordidas na língua e na boca, porque eles acabam mordendo a língua e a boca. Não tentar... Essa cânula de Guedel é o que, professor? Oi? Essa cânula que o senhor falou, que é introduzida para eles não se morder. Uma cânula de Guedel, que ela tem na UTI. Porque nós estamos falando do paciente na UTI, lembram? Nós não vamos falar do paciente que está lá fora ou está na casa de alguém. É uma cânula de Guedel que você enfia na boca e ele não consegue morder, entendeu? E não vai machucar os dentes, nada disso. Depois a gente passa aqui uma cânula para mostrar para vocês, tá? Ok. Caso avise o paciente com cânula de Guedel, não tentar abrir a boca do paciente durante a condução, pois há risco de quebra de dentes e lesão na língua. Tamanha força das contrações musculares. Não realizar contenção no paciente durante a convulsão. Tem gente que quer amarrar e segurar as mãos do paciente. Tem que deixar livre, porque senão eu posso fraturar. Ele começa, quem já viu a crise de epilepsia, sabe que é feio. Se você segurar o paciente, ele pode se quebrar todinho. Você tem que deixar ele bem à vontade. A convulsão também. Eu tenho que deixar ele... Olha se não está batendo a cabeça em algum lugar, coloca um travesseiro e deixa ele lá, tá? Se possível, posicionar o paciente em decúbito lateral para facilitar a drenagem da saliva e do muco que sai. Se possível, realizar aspirações das secreções. Isso é aquele paciente que já tem uma hidrocefalia, que sempre tem convulsões, que a gente já sabe, mesmo tomando medicamento, né, é um problema. Assistência de enfermagem após a convulsão. Manter o paciente em decúbito lateral, quando ele voltar. Manter as vias aéreas permeáveis, está tudo bem. Reorientar o paciente no tempo e espaço, se necessário. Realizar contenção suave se o paciente ficar muito agitado. Proporcionar apoio psicológico, que pode se sentir angustiado e com vergonha. Muitas pessoas que têm aí, acaba tendo a convulsão, eles acordam envergonhados do que aconteceu com eles. Então, a gente acaba mostrando isso, tá? Então, é um problema. Eles acabam dormindo, né? A epilepsia, geralmente, é que eles acabam andando normal. A epilepsia, a pessoa sente sono, tá? Depois que tem a epilepsia, eles têm bastante sono. Eles acabam dormindo. O prótese pode vir tão forte, pode chegar até a urinar na roupa, né? Pode. O relaxamento do esfíncter, tudo isso tem. Acontece o relaxamento do esfíncter, um monte de coisa. Né? Quando a gente fala o esfíncter, tanto da urina, como da parte de fazer cocô, um monte de coisa. Relaxamento do esfíncter, tá bom? Acidente vascular encefálico. Sempre lembre desse nome, né? A gente sempre vai usar acidente vascular encefálico. Nós temos dois acidentes vasculares encefálicos, que nós temos o isquêmico e nós temos o hemorrágico, perfeito? O que nós chamamos de AVCI e AVCH. O acidente vascular encefálico isquêmico, o AVI, né, que é o acidente vascular encefálico isquêmico, e o acidente vascular cefálico, né, que nós temos, o acidente vascular encefálico, né, isquêmico, é aquele que dá os casos de 85% da popularmente, como um derrame cerebral. Sempre lembramos disso, tá? Por quê? Pelo entupimento, pelo coágulo do cérebro, por qualquer entupimento que eu não consiga fornecer, sempre aqui, ó. Não está chegando sangue. Aqui está necessitando de irrigação de sangue.
eu não tenho. O que vai acontecer? Eu vou ter um acidente vascular isquêmico. E aí é um problema sério, tá? Aí a gente vai ver aqui. Quais são os 5... Aí são divididos em 5 categorias, só para você entender. Quando eu tenho um acidente vascular isquêmico trombótico, é das artérias de grosso calibre. Resulta em formação de trombo por placas de gorduras nos grandes vasos do cérebro. Então, eu tive uma placa de gordura, eu tenho muito colesterol aumentado, triglicerídeos, e aí vai formando uma placa de gordura. Essa placa de gordura vai se formando, e aí ela pode aí acabar entupindo a minha artéria do cérebro, aonde eu não vou ter sangue chegando aqui, sangue circulante. E nós precisamos, AVE trombótico de pequenas artérias perfurantes. É o tipo mais frequente. Quem já ouviu falar que tem gente que está tendo micros AVC? Ou micros derrame? Vocês já ouviram alguém falar? Eu não. Então, Já, professor, já. Ô, Jato, a pessoa está conversando com você aqui e ela pode estar sofrendo AVC. Isso mesmo, Exatamente. perfeito. E assim, gente, ele talvez não dê sintoma nenhum, tá? Ele talvez não dê nada. E a pessoa está tendo um micro AVC. Mas então, aí isso pode ocasionar até o AVC mesmo, né? Ou hemorrágico ou isquêmico, né? Aqui, vamos pensar que os micros AVC só dá no isquêmico, não no hemorrágico, tudo bem? Tudo bem, entendi, prof. Sempre lembre, só no isquêmico pode acontecer. Quando você escutar o médico falando, aquele paciente está tendo micro AVC, opa, é isquêmico. O hemorrágico, quando ele dá hemorragia, ele vai dar em todo o cérebro. Sim, entendi. Professor, o que difere um AVC do outro é o nível de sequelas que fica maior? Não, nós vamos aprender. Hemorrágico? Nós vamos aprender, tá? Eu já vou passar para vocês, para ficar bem mais fácil. Só para a gente conhecer um pouquinho os sinais, vamos falar do outro, do hemorrágico, aí depois eu falo as sequelas para vocês entenderem, tá bom? Beleza. O acidente vascular... Alguém chamou? O acidente embólico cardiogênico ocorre em pacientes com arritmia cardíaca ou com êmbolos que saem do coração e chega até os vasos do cérebro. Eu tenho um problema no meu coração, né? Alguém já ouviu falar? Nossa, eu tenho sopro. Quando eu tenho sopro... Minha prima sempre. Isso. Ela tem que tomar cuidado. O sopro, quando ele faz isso, ó. Tuntar, a hora que faz o tum, faz... Hora de fechar a última bulha, você escuta como se fosse um pneu, você abrindo o pneu. Bem um pouquinho, mas faz. E aí, o que vai acontecendo? Geralmente, vai indo esse êmbolo, vai indo, e chega ao cérebro, né? A mesma coisa, temos que tomar cuidado, uma pessoa que toma muito medicamento na veia. Eu estou injetando o quê? Ar. Injetando ar, o que vai acontecer? Também pode ter um AVE isquêmico embólico cardiogênico, tá? E nós temos um AVE que a gente não sabe o que é, que foi definido como criptogênico, sem causa definida. Não sei por que está acontecendo esse acidente vascular encefálico isquêmico. Ninguém sabe o que está acontecendo. Então, nós chamamos ele de criptogênico. E AVE por outras causas, como o uso de cocaína, como enxaqueca, dentre outras causas, né? A pessoa usa cocaína, pode acontecer de ter um acidente vascular isquêmico, a pessoa tem muita enxaqueca, tem alguma coisa acontecendo. Não é normal ter enxaqueca. Tá bom? É overdose, né, professor? Sim. Sim, isso mesmo. Professor, esse sopro que você falou, pode acontecer só na gravidez, depois sumir? Não entendi. Tá bem abafado o seu. O sopro no coração, pode acontecer de dar só na gravidez e sumir? Pode, também. Pode. Ah, tá bom. É que minha prima teve e depois sumiu. Eu queria saber. Pode acontecer também, tá? Bora lá.
Acidente vascular encefálico hemorrágico. Em cerca de 15% dos casos nossos, considerado mais grave, entendeu agora, Alexandre? Considerado mais grave do que o isquêmico. Ah, entendi. Mais tempo, ó, demora muito mais para se recuperar, perfeito? Ocorre em vasos sanguíneos que se rompem, causando uma hemorragia intracraniana. Tá? Então, você vê, ele é mais agressivo. O acidente vascular hemorrágico primário é causado por uma ruptura espontânea de um vaso e o secundário é por uma má formação de veias e artéria, aneurisma ou medicamentos. Pode acontecer isso. Nós temos ruptura espontânea? Podemos ter ruptura espontânea, sim. Por quê? Porque os vasos estão degenerando, porque eu tenho uma pressão arterial descontrolada, uma arteriosclerose cerebral, né? As placas que vão se formando, depois ela se desloca, é outro problema. Né? Quando a gente fala do aneurisma cerebral, ocorre quando as paredes das artérias se dilatam em pacientes com defeitos congênitos, né, da parede vascular, pelo um traumatismo craniano encefálico e por idade avançada. Então, nós temos por tudo isso. Má formação de veias e artérias ocorre quando as veias e artérias não possuem leito capilar devido ao desenvolvimento embrionário anormal. Tá? Então, tudo isso acaba acontecendo. Como aí o Alexandre perguntou, está aqui. Sinais e sintomas do acidente vascular hemorrágico. O paciente que está sofrendo de uma AVE pode apresentar uma ou mais seguintes manifestações: dormência de face, de braço ou de perna e de um lado do corpo, confusão mental, problema na fala, dificuldade de enxergar, tontura e perda de equilíbrio, perda de força, sonolência, cefaleia forte e repentina. Olha aí, gente, só para vocês verem o que acontece, tá? Neste paciente como um todo. Sequelas. Quais são as sequelas? Variam funções por perda prejudiciais no paciente que sofre um acidente vascular encefálico. As seguintes sequelas, perdas motoras. Pode ter hemiplegia, hemiplegia, disfagia e perda de reflexo. Né? Acabo aí vendo. Quando a gente pensa, então, em tudo isso, perda de comunicação, disfasia, afasia e apraxia. Professor, esses nomes, é tudo terminologia que eu preciso que vocês coloquem no caderno de vocês, pesquisem para a gente poder estar conversando sobre isso. Uma das coisas que eu quero sempre que vocês corram atrás, porque quando eu pesquiso, nunca mais eu esqueço. Eu sempre tive esse problema quando eu fiz faculdade. E eu comecei a pesquisar. Nunca mais eu esqueci. Porque quando a gente tem de mão beijada, fala, putz, eu já escutei, mas não lembro. Então, eu prefiro que vocês pesquisem para mim neste primeiro momento. Perdas sensoriais, parestesia, dormência e formigamento. Perdas cognitivas, perda de memória, déficit de atenção e de concentração. Também temos problemas emocionais, como depressão, medo, será que eu vou morrer? O que vai acontecer comigo? Ansiedade e isolamento. Então, tudo isso é importante. Vocês já têm lá, depois vocês copiam e coloquem na frente. É muito importante. Ô, professor. Oi. Durante o período que um pouco antes do paciente ter o AVC, um dos sinais que ele dá é a confusão mental, né? Porque eu tive um paciente que ele começou a falar nada com nada. Eu perguntei para ele, você tá bem? Ele começou a falar palavras aleatórias, tipo cadeira, porta, mesa, e caiu. Antes do AVC, sei lá, ele tem já era tipo uma demência, né? Uma coisa assim. Isso mesmo, está acontecendo aqui, ó. Perdas cognitivas. Entendi, não, beleza. Tá? Então, isso é muito importante, que quando vocês vão escutando a aula, vocês vão aprendendo, vocês vão entendendo. Isso é muito bom. Eu gosto muito que vira aquela coisa, né? Um bate-volta.
Quais assistências de enfermagem ao paciente que sofreu AVE? Os cuidados que sofreu é significativo para a recuperação. Nós vamos aí, muita função pode ter acontecido, e a gente vai aí ajudar este paciente, ok? Então, a gente pensa, orientar o paciente a exercitar e fortalecer o lado afetado. Então, a gente vai fazer movimentos com ele, a fisioterapia, e a gente pode ajudar. Se eu trabalho como cuidador, ajudar o paciente a ficar de pé ou deambular. Isso é muito importante. Usar bengalas e amuletos também. Encontre um modo alternativo de comunicação. O paciente parou de falar. O paciente fica mostrando para você, eu quero aquilo, e ele não consegue falar. E fica... Então, a gente pode ajudar esse paciente a tentar falar o nome. Tipo assim, chave, chave. Para que a chave? Então, eu ficar repetindo várias vezes para fazer o quê? O cérebro dele trabalhar. Tá, você quer o telefone, quer que eu ligue para alguém? E assim, gesticulando, mostrando para ele como fala. Isso é muito importante, tá? Encorajar o paciente a repetir os sons do alfabeto. A, B, C. Então, eu vou fazer isso. Eu vou fazer com que ele repita, né? Porque talvez ele não consegue. Ele ficou... ele vai ficar... né? A língua dele está enrolada, né? Então, tudo isso. Perfeito? Falar de forma lenta e clara, como eu estou falando para vocês. Falar de forma lenta, entendeu? Gesticulando. Percebem que os professores tentam gesticular muito. Porque tem gente que não está prestando atenção, mas consegue ler os lábios. Então, isso é muito importante. Bom? Auxiliar eles nas refeições. Por quê? Foi a mão que deu, a mão direita. Então, ele vai levar a comida, quando você vê, não tem mais comida. E ele não consegue levar na boca, vai em tudo que é lugar. Então, você vem, pegando na mão, devagarzinho, e colocando, chegando à boca dele. Tá? Por isso que tem muitos pacientes que acabam não querendo comer. Por causa disso que começa a acontecer isso. Tá? Posicionar o paciente corretamente no leito para evitar deformidades e melhorar a mobilidade. Auxiliar e supervisionar o paciente nos exercícios fortalecedores em períodos curtos e frequentes. Fornecer líquido para estimular o funcionamento urinário e intestinal. Realizar a sondagem vesical quando for indicado ou caso haja retenção urinária. Eu tive um paciente que eu trabalhava, não que eu trabalhava com ele de home care, eu tinha gente trabalhando lá na casa desse paciente. E esse paciente tinha que ser sondado a cada 3 horas. Não adianta você pagar um enfermeiro para ir lá sondar. Então, a gente tinha uma pessoa que era um técnico de enfermagem, ou um auxiliar, e a gente ensinou a sondagem, porque tinha que toda hora tirar a urina desse paciente, porque ele teve um problema no esfíncter. Tá? Fornecer líquido para estimular o funcionamento urinário intestinal, realizar a sondagem medical quando indicado, caso haja retenção urinária, avaliar frequentemente a pele do paciente, especialmente nas prominências ósseas, né, para ver se ele não está fazendo uma lesão, opressão, planejar o esquema de mudança de decúbito pelo menos a cada 2 horas, colocar objetos em campo de visão do paciente, que seja fácil para ele poder pegar, reorientar frequentemente o paciente no tempo e espaço, hoje é segunda-feira, dia tal, assim, assim, assado, é bem fácil. Auxiliar na retomada das funções do cotidiano, como pentear o cabelo, eles não estão conseguindo nem pentear o cabelo, tá? Mostrar objetos familiares para estimular a memórias, como fotografia, como um aparelho de jantar da sua mãe, que ela já conheça, algumas coisas, alguns objetos importantes, né? Orientar a família sobre a doença e fornecer apoio aos momentos de frustração, fornecer o aconselhamento sobre a disfunção sexual que possa acontecer, encorajar o paciente a se expressar os seus conhecimentos. Isso é muito importante. Perfeito?
Oi? Não entendi, eu disse que entendi, professor. Tá bom. Escala de Glasgow. Aí eu coloquei aqui para vocês acabarem visualizando sobre a escala de Glasgow. A escala de Glasgow, ela acaba avaliando 3 funções: abertura ocular, resposta verbal e resposta motora, né? Nós, tipo, todos vocês junto comigo, todos nós estamos aí com 15, né? Nossa escala de Glasgow está em 15. Então, quando a gente fala que um paciente, eu chamo ele, tipo, Everaldo, aí eu olho, aí a pessoa chama de novo, Everaldo, oi! Resposta verbal. Everaldo, levanta a mão. Já levantei minha mão. À direita, à esquerda. Tá? Então, eu obedeço o comando. Se vocês pegar 6 mais 4, 10. E mais 5, 15. Orientado totalmente. Tá bom? Então, o que sempre lembre isso. Abertura ocular de 4 a 1. Resposta verbal de 5 a 1. Resposta motora de 6 a 1. Perfeito? Paciente com trauma leve de 3 a 8. 8, eu intubo meu paciente. Abaixou de 10 para baixo, eu já posso aí intubar esse paciente. E 3, a gente vai falar de morte encefálica. Tá? Resposta verbal, nenhuma. Resposta ocular, nenhuma. Resposta motora, nenhuma. Então, ele está em morte encefálica. Hoje em dia, existe mais uma coisa. A cada... Nós vamos falar sobre as pupilas, né? Então, eu vou inexistente, menos 2. Unilateral, 1. Bilateral, 0. Está normal, mas vou colocar 0. Reatividade pupilar unilateral, nesse valor de 15 menos 1, 14. E se for inexistente, não tem nada, eu vou diminuir. Aí o paciente pode chegar a 1. O paciente chegou a 1, ele está em morte encefálica mesmo. Avaliação do diâmetro das pupilas. Aí eu coloquei aqui para vocês visualizarem. Sinais observados, né? Isocóricas, quando a gente fala isocóricas, são normais, são simétricos e reagem à luz. Essa condição, porém, deve ser reavaliar constantemente. Uma coisa que eu vou falar para vocês. Quando acende a luz de manhã, quando vocês acordam, percebem que vocês estão quase cegos. Isso que acontece quando a gente coloca a luz no olho do nosso paciente. Quando a gente vai falar miose, ambas estão contraídas, estão bem pequenininhas, sem reação de luz. Olha o que pode acontecer. Lesão no sistema nervoso central ou abuso no uso de drogas ou toxinas. Quando eu tenho uma grande e uma pequena, nós chamamos de anisocóricas. Uma dilatada e a outra contraída. Acidente vascular cerebral, AVC, ou traumatismo crânioencefálico. Pode ser hemorrágico ou pode ser isquêmico. E ele pode estar falando do lado que está dando, né? Se é do lado direito, é alguma coisa no lado direito, está afetando aí a parte sensorial. E quando nós temos midríase, as 2 pupilas dilatadas, ambiente com pouca luz, anoxia ou hipóxia severa, inconsciência em estado de choque, parada cardiorrespiratória e hemorragia ou traumatismo craniano. Olha lá. Aí aqui eu pus um recadinho do coração. A menina dos olhos é a janela da alma e do AVC. Perfeito? Aqui embaixo, nós temos um estudo de caso, onde vocês vão tentar trabalhar com tudo isso. Tá? Agora a gente fica aberto aí à conversação. O estudo de caso já está lá no grupo, né? Lembrando disso. A nossa... Não entendi o que o senhor falou. Repete de novo, por favor. Do quê? Do estudo de caso? Então, vou falar. O estudo de caso já está lá no nosso grupo. No final do nosso
do que nós visualizamos, tá? E já está no grupo, vocês podem fazer para vocês poderem aí já memorizar tudo isso para um futuro próximo, tá? E aí eu fico aberto às perguntas para vocês. É para mandar esse estudo hoje para o senhor? Não vai mandar nada para mim. Eu no começo, antes, acho que não sei se você tinha chegado, eu não costumo muito pedir muito. Eu ouvi o senhor falando isso. Eu não peço muito trabalho nem atividade. Eu geralmente trabalho, se eu peço um trabalho, eu sempre vou pedir para a semana que vem. Uma atividade, eu posso pegar uma outra atividade que nós vamos trabalhar, eu posso pedir para a semana que vem. Eu nunca peço para entregar no mesmo dia. Os estudos de casa, eu gosto que vocês leiam sozinhos, sentados, vocês fazem, e na outra semana nós corrigimos. Ok. Então a gente faz hoje esse estudo de caso e a semana que vem a gente discutimos sobre isso. Sempre eu faço isso. Uma discussão entre a gente para ver o que vocês associaram. Isso é muito... Tá bom? Okay. Eu trabalho desse jeito. Eu gosto muito porque eu vou pegar no pé. Angélica, lembra que nós temos um estudo de caso hoje? Do que está falando? Opa, eu já sei, professor, foi isso. E assim, eu não vou mentir para vocês. Eu gosto muito que vocês façam, mesmo que vocês errem. E aqui eu estou para ajudar vocês a consertar esse erro. Tá ok, obrigada. Imagina. Beleza, professor. E aí, gente, ficou difícil o sistema neurológico? Não, pro. É Tranquilo. uma coisa tranquila, pelo menos eu achei, né? Não sei o resto do pessoal. Eu achei de boa, tranquilo. Tá. O paciente que eu cuido, ele já teve alguns AVCs aí, eu já tinha dado uma lidinha em algumas coisas. Perfeito. Eu acho que essa escala aí que eu vou ter que decorar. Eu acho que teve. Acho que inclusive teve uma prova referente a ela e ela não foi muito bem, não. Porque eu para decorar é péssimo. Eu sei que é meio difícil, mas conforme você vai usando todo dia, você vai decorando. Deixa. Não pensa assim, não. Você sempre vai escutar, nossa, eu lembro disso. Mesmo que você... Porque decorar não é aprender, tá, Tita? Decorar não é aprender. Sim, eu digo assim, para em prática muita informação, e acho que tem que dar uma, né, é o que você falou, parar, tentar sozinha, dar uma estudada, dar uma lida para ver se entra, entendeu? Mas não se preocupa nisso, não. Tá? Não tem esse medo. Tá bom, gente? Perguntas? Não, pro, pelo menos da minha parte, não. Tranquilo. Não, tá limpo, tá tranquilo, pro. Tranquilo? Então, assim, geralmente as nossas aulas, eu não fico pondo aquele monte de coisa que vocês não têm necessidade de aprender. Igual alguns professores, tá, gente? Eu sou muito